Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, sempre muito mais debate, muito mais informação para você, não é? De segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, horário habitual, tradicional da discussão política, e a gente aqui sempre debatendo, não é? Com muita informação, não é? Com muita democracia, não é? E profundidade, os temas, os assuntos importantes que estão na pauta da cidade, da região metropolitana e os assuntos de interesse nacional, né? Aqui para nós, o Covid, a mim surpreende, né? O número de casos registrados aqui na cidade, eu já falei aqui, em menos de uma semana tivemos mais de 1.000 registros, né? Eu andei somando aí, 1.000 casos registrados aqui em Santos. Ontem, por exemplo, 289, né? Ou seja, vale a pena uma discussão, né? Se realmente está certa a história de não usar a máscara em ambiente fechado, né? O doutor Caseiro esteve aqui na última quinta-feira e voltou a se posicionar contrário a essa decisão do governo do estado. Em ambiente aberto, não, né? Se andar pelas ruas, pela praia, tudo bem, problema absolutamente reduzido. Mas em ambiente fechado, porque é de se estranhar, né? São muitos casos sendo registrados aqui na cidade, né? E a gente sabe da atuação correta, né? Séria, da Secretaria de Saúde aqui de Santos, uma atuação impecável em relação ao combate à Covid, especialmente à vacinação, né? Se não fosse a vacinação, estaremos realmente perdidos, né? Totalmente perdidos. Eu já nem sei quantos de mortos, né? Infelizmente, estaríamos contando até aqui, né? 289 casos registrados ontem, nenhum óbito foi confirmado por Covid, né? 2.503 pessoas faleceram, infelizmente, nesses 2 anos e pouco aqui na cidade. E a quem perdeu um amigo, quem perdeu um parente, aí a gente deixa sempre os nossos sentimentos, né? E um registro interessante, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, o número de casos voltou a subir e o governo voltou agora a exigir que as máscaras voltem a ser utilizadas em locais fechados. Então, não sei, né? Se precisar rever, é melhor rever rapidamente essa decisão do que, de repente, a gente começar outra vez aquela contagem de casos subindo aceleradamente, embora estejam aí as vacinas, está aí a 4ª dose à disposição daqueles que já podem tomar, né? E, claro, a gente fica aí acompanhando mais informações a respeito dessa situação, né? Inflação que nos aflige, né? Cada vez mais, né? O cara vai no supermercado, sai grogue, né? Porque você compra uma cestinha aqui e gasta R$300, é uma coisa inacreditável, né? Tomate, o quilo de tomate é 15, 16, 17, um negócio impressionante, né? E a declaração que me impressionou muito, né? Apesar de ser uma figura respeitada, né? No meio econômico, né? No setor econômico, de economistas, né? Do Brasil, né? Que é o presidente do Banco Central, ele publicamente se dizer surpreso com a inflação de março. Porra, se ele é o presidente do Banco Central, está surpreso, nós estamos o quê? Estarrecidos. Enfim, né? É um tema interessante, aliás, entre muitos, né, que a gente vai colocar em discussão, em debate, né, aqui no Ponto de Vista. Lembrando que de segunda a sexta, 00h30, tem sempre a nossa reprise para você conferir o que foi discutido aqui no ao vivo, né, que conta com a presença do nosso professor, economista, Adalto Corrêa Júnior, hoje diretor executivo da Associação Comercial de Santos. Prazer revê-lo, Adalto, tudo bem? Prazer é meu, muito bom estar aqui com vocês, com os amigos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Adalto, por estar com a gente, né? Fernando Chagas, cientista político, especialista em finanças públicas, acho que deve estar perplexo como nós, né? Tudo bem, né, Chagas? Tudo bem, um abraço a todos, em especial aos telespectadores e internautas, né? Para finanças públicas, o Adalto sabe disso, né? Sabe. A inflação é boa para o poder público, né, que aumenta a arrecadação. Mas falando sério, antes de falar um pouco de economia, falar um pouco do processo eleitoral. Parte da classe política ainda procura uma terceira via. Porém, eu entendo que seja muito difícil, nesse momento, uma terceira via. Apesar do esforço dessa parte da classe política e boa parte da classe média, que quer uma opção entre essa polarização. Porém, como o Marcos sempre disse, sempre tem um porém, né? Sempre tem um porém. O porém é que os dois postulantes, os dois maiores postulantes à cadeira de presidente para o próximo ano, somados nas pesquisas, em todas as pesquisas, somados nas pesquisas espontâneas, eles estão com 55% das intenções de voto. Isso quer dizer que um não vai para o outro não vai para um e não vão para lugar nenhum.
portanto, eu não vejo saída que não seja essa polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Aí o Adalto pode explicar melhor. Eu vejo que vai decidir essa eleição é a economia. Se a economia continuar desta forma, e eu não vejo como melhorar, a possibilidade, logicamente, é a maior do opositor, o ex-presidente Lula. Se a economia melhorar, a tendência é o Bolsonaro diminuir a sua rejeição de 60% e aumentar a sua aprovação de 30%. Com esses números de hoje, o favorito, não o franco favorito, o favorito é o ex-presidente Lula. Se fosse levar as pesquisas, a média das pesquisas, fazendo uma projeção, eu vejo que nós vamos ter uma eleição acirrada e no primeiro turno, se tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria 38% para o Lula e 32% para o Jair Bolsonaro. Eu acredito que eles irão nessa faixa para o segundo turno. Aí no segundo turno vai ser uma eleição sangrenta, violenta e ainda continua. E o Adalto pode falar melhor. A economia vai ser decisiva. Muito bem. Lembrando que nessa possibilidade semi-morta, né, até o momento da terceira via, né, uma das possibilidades morreu ontem, né? Foi a óbito, né? Só precisa ser muito bobo, né? Ou muito fanático, né? Para não entender o que foi feito ontem no jantar dos 6, 7 senadores, né? Do MDB, com mais os caciques todos do partido pelo Brasil afora reunidos, quase todos ali reunidos, né? No jantar na casa do ex-presidente Lula, né? Não adianta vir dizer, olha, os caras, tudo cara marcado por corrupção, por isso, por aquilo, tudo bem. Alguns deles realmente são, né? Renan Calheiros, né, e outros lá, né, que estavam presentes, né, o próprio Zé Sarney, né, que conversou com o Lula antes, não esteve na reunião, mas recebeu o Lula antes, enfim, né, o que essa gente toda foi fazer, né, num jantar com o Lula, né, a não ser dar óbito à candidatura ou pré-candidatura da senadora Simone Tebet, né, que aliás é uma senadora, na minha opinião, de excelente nível, muita qualidade, né, competente, e eu acho que o Brasil vai perder muito se ela não se recandidatar. Acho que ela tem uma reeleição meio mais do que garantida, né, ao Senado, e seria bom aí para o Legislativo brasileiro contar com ela no próximo mandato. Enfim, né? Marcos Santana lá na ponta, atento às informações que vão surgindo e a sua participação aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Diga, Butrão, o que vimos ontem foi um caso típico de pré-cristianização, né? Uma cristianização pré-fixada, vamos usar um termo econômico. Pode ser isso também. Diga, Butrão, nós vamos falar bastante sobre inflação e eu estou perplexo com a perplexidade do presidente do Banco Central, porque ele deve viver no mundo da lua ou num mundo onde os pobres mortais não habitam. Apenas a inflação dos alimentos acumulado de 2020 a 2022 foi nada menos que 39%. Significa dizer o quê? Que a inflação para os mais pobres, aquelas pessoas assalariadas, aquelas pessoas abaixo da linha da miséria, ela é muito mais implacável. E se o presidente do Banco Central está estarrecido, imagina os mais pobres. Eu quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontosdevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet também, santaportal.com.br/tv ou então no YouTube, youtube.com/santaportal. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Você que nos acompanha na reprise, meia-noite e meia, uma boa noite. Sempre uma boa noite para você que está com a gente na reprise. Lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30, a reprise começa à meia-noite e meia. Neste intervalo de tempo, muita gente fica perplexa mesmo, né, com o que acontece na nossa empobrecida República Brasileira, né? Só destacando que ontem faleceu, né, o ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer, Eduardo Guardia, né? 56 anos de idade, muito novo ainda, né? Lutava contra um câncer e ele também atuava como CEO da BTG Pactual há 7. Não sei se vocês lembram da atuação dele, ele acabou substituindo o Henrique Meirelles, né, que foi candidato à presidência pelo MDB, enquanto o Michel Temer cumpria lá
os 9 meses, né? Michel Temer que saiu com 0. É inacreditável, 0%. Mas foi isso mesmo que ele saiu, né? 0% de aprovação. Uma coisa realmente inacreditável e inesquecível, né? Pois é, Adalto, você está perplexo também, né? Com a inflação. E por como é que nós chegamos a isso, hein? Porque a princípio nós lá atrás com o Plano Real, enfim, tínhamos toreado a inflação, enfim, a coisa estava mais ou menos domada. De repente, né, a nossa geração que viveu isso, né, de perto, né, de triste lembrança, né, e agora estamos com esse monstro de novo aí nas nossas costas aí. Bom, doutorão e amigos, eu não acredito naquela inflação que nós vivemos e lembramos, né? Eu fiz faculdade de economia nos anos de 85 e me formei em 89, então eu peguei aí os planos econômicos, né? Alguns quase todos, quase todos. Pegou as maquininhas também que aumentavam o preço. Nossa, exatamente. Os importantes planos que foram a base do entendimento de tudo que nós sabemos hoje. Então, não é essa hiperinflação, mas é muito preocupante o que está acontecendo hoje. De fato, é estranho o presidente do Banco Central soltar um comentário desse. Pois é. Porque nós podemos entender que o Banco Central, que é uma instituição de ótimos técnicos, né? Vamos lembrar, nós não temos notícias, né, de um Banco Central fraco. Nós já tivemos tentativas de interferência no Banco Central por governos. O Banco Central no Brasil, ele não é independente, mas ele é autônomo, que é um meio termo entre a dependência e a independência. A autonomia, os governos garantem que o Banco Central, o presidente do Banco Central, né, ou o Banco Central em si, realize todos os esforços para combater. Ele é o guardião da moeda, portanto, a moeda, ela que nos dá, ela reflete o poder de compra, né? Na realidade, a moeda, ela precifica tudo, ela precifica a nossa hora, o nosso tempo e o tempo de trabalho dos outros, portanto, os produtos que estão nas prateleiras. Então, ter a estabilidade da moeda é algo muito caro para um país. Por isso que o Banco Central, ele tem que estar descolado das políticas ou da interferência do governo. Então, um presidente da República não pode, como não vem fazendo, né, isso já há muito tempo, e isso é muito bom para a sociedade brasileira, interferindo na política de juros, né, o câmbio, mas principalmente na política de juros, né? Então, ele tem que fazer isso. E o que eu entendo, né, quando nós olhamos para os indicadores de hoje, é que nós estamos vivendo uma tempestade perfeita. Foi um conjunto de fatores, como bombas relógio, que foram sendo instaladas e com o tempo foram estourando. Se nós voltarmos 2 anos, exatos 2 anos, pouco mais, a pandemia. A pandemia causou um represamento de produção muito grande, um problema logístico muito forte que se reflete até hoje. O Porto de Santos ainda tem reflexos do problema logístico que inicia esse problema lá em março de 2020, culminando com guerra. Eu acho que, e aí óbvio que também tem a nossa lição de casa, não é? Por quê? Tudo isso estourou num momento muito ruim. Que momento é esse? Um ano eleitoral. Por quê? O Banco Central, ele vai tomar todas as medidas para reduzir a demanda. O problema, e isso, o principal instrumento é a taxa de juros, né? Então, quando ele eleva a taxa de juros, a nossa dívida pública aumenta, mais pessoas, mais bancos, mais investidores, né? Nós mesmos, através da nossa aplicação financeira, vamos colocar os nossos investimentos em taxa, em juros, em títulos do governo, portanto o governo toma esse dinheiro emprestado prometendo pagar um valor maior. Isso retrai, isso reduz a quantidade de dinheiro no mercado. O problema é que, junto com pandemia e guerra, nós também tivemos um ano muito ruim com relação para a agricultura. Então, quando você olha, muitos fatores que desembocam num mesmo momento. E quando nós estamos falando de estiagem,
o de excesso de água, que nós vivemos os extremos, né? Ou é a falta da água ou o excesso da água que afeta a produção agrícola. No momento que você tem taxa de juros elevadas, no momento que é difícil escoar a nossa produção, no momento que é difícil trazer produção de fora, não é? Vamos lembrar que um container aí de 800 dólares chegou a custar 10 mil dólares, né? 10 mil reais. Quer dizer, como é possível? Um container de 800 reais, 700 reais, daqui a pouco ele está 10 mil. Tudo isso é repassado para preço. Então o problema é que essa estrutura de preço foi absorvendo algumas contaminações que são insensíveis à taxa de juros. Não importa a quanto vá a taxa de juros, o custo de produção ficou muito elevado. Então, como é que você reverte isso? O meu maior problema neste momento é que a taxa de juros pode bater 14%, já estão, né, o mercado já começa a precificar. Foi comentado ontem, né, que vai para esse patamar aí. Já começa a precificar, o que é muito ruim, né, porque os comentários acabam se tornando verdades, e é um comentário que vem de dentro do próprio Banco Central, dos analistas e técnicos do Banco Central. Então o mercado já começa a se preparar para isso. Então esse volume de dinheiro retirado do mercado, ele só não pode voltar pelas mãos do governo através de inflação. O Chagas fez um comentário, desculpa a minha abordagem mais longa, mas o Chagas aqui, antes de passar a palavra, fez um comentário. Olha, inflação é bom para governo. Então vamos só explicar um pouquinho aqui. Você imagina que um produto custe R$10 na prateleira e a carga tributária dele seja de 30%. Portanto, R$3 de cada um produto vendido. Se ele passar para 20, se ele passar para R$20, são 30% de 20. Isso significa que isso produz uma bolha arrecadatória muito grande, enche os caixas do governo. Então, olha o dilema que nós vivemos. Nós temos um Banco Central, de um lado, tirando recursos para reduzir demanda. Então, ele tira a demanda das empresas e tira renda das famílias. Só que a inflação que ele está combatendo está entregando renda para os governos. Vamos lembrar que não estamos falando só de governo federal. Está entregando para os governos via inflação. Se esse dinheiro voltar, né, lembrando que nós estamos num ano eleitoral, porque é natural, qualquer período, qualquer país do mundo, você tem uma enxurrada maior de dinheiro para as campanhas, né? Claro, e na mão do governo que tem a máquina. Isso, né? Sem dúvida. Então, se esse dinheiro voltar no volume que ele está vindo via efeito inflacionário... Criando despesa. Exatamente. Nós temos o quê? Nós temos uma anulação da taxa de juros. E vamos lembrar que taxa de juros é um custo muito alto para a sociedade. Porque quem está endividado em banco, a sociedade, como disse o Marcos, poxa, a maior parte, maior índice, maior carrego da inflação está em alimentos, onde a sociedade mais pobre consome 100% da sua renda no supermercado, na feira. Doutor, agora você falou, relacionou uma série de fatores que ajudam a explicar a alta da inflação e também a taxa de juros. Alguns deles são externos e, portanto, meio que fora da nossa alçada de interferência aqui, nossa do governo brasileiro. E um componente bem importante é a questão dos combustíveis, né? Inclusive se potencializou ainda mais com esse conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E a gente volta àquela questão sobre a composição do preço dos combustíveis no Brasil e também sobre o papel da Petrobras para a sociedade brasileira. Então eu queria saber a sua opinião aí, como é que é possível fazer para tentar colocar freios nesse aumento desenfreado dos combustíveis no Brasil? Ou privatiza de uma vez, ou estatiza de uma vez, ou você acha que dá eu entendo. para continuar nesse bate-bola aí? Quando um meio termo o nisso. Marcos lembrou muito bem, né? Porque quando nós estamos falando da tempestade perfeita, eu esqueci de falar do combustível, que é um elemento de pressão inflacionária que antecede a guerra. E é um componente de todos os produtos e serviços. E ele antecede a guerra, não vamos colocar a culpa na guerra. Né? Ele antecede a guerra, que já havia um movimento muito grande. Potencializou, a guerra potencializou. Potencializou, né? Porque a questão do óleo e gás, né? Então a sorte é que o câmbio está caindo, né? Nós estamos tendo uma valorização cambial por conta de excesso de dólares que está vindo para cá. Nós podemos até também falar um pouco disso.
Mas, Adalto, qual que é a sua opinião sobre a Petrobras? Eu me permito voltar no tempo aqui, já que eu falei que eu me formei em 1989. Em 1989, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que na época se chamava monografia, foi sobre privatização. Então, eu era a favor da privatização e eu trabalhava numa empresa então estatal, hoje Usiminas, então Cosipa. Né? E eu faço um estudo sobre isso. Eu sou a favor da privatização, mas não que a Petrobras saia da mão do Estado a fatia que cabe, né? Porque a Petrobras, a maior parte, ela já é da sociedade. O controle acionário está na mão do governo federal. Então, essa fatia vá para o mercado, mas que você abra imediatamente, concomitantemente, para que outras empresas operem. O que nós precisamos é de um choque de oferta e não de mágica. Choque de oferta. Mas aí, Adalto, eu concordo plenamente. A dificuldade de uma petroleira internacional concorrer com a Petrobras no curto prazo. Vamos fazer um intervalo e aí o Adalto responde, o Chagas comenta, o Santana questiona aqui também, né? E a gente segue tentando, né? Entender esta barra pesada que nós fomos parar, viu? Já voltamos. De volta ao Ponto de Vista, com a gente aqui o professor Adalto Correia, diretor executivo da Associação Comercial de Santos, Fernando Chagas, né? E o Marcos Santana acompanhando aí tudo que vai acontecendo durante o programa. E o Chagas tinha feito uma colocação referente, né, à questão da privatização da Petrobras. Na verdade, a abertura de um mercado aí, né, Chagas? A abertura do mercado, concordo plenamente. Precisa ter concorrência, não só na exploração e produção, mas com construção de refinarias. Mas por mais tecnologia que tenha uma Exxon, tenha uma BP e tenha qualquer outra grande petroleira, eu vejo muito difícil no curto prazo, uma petroleira internacional concorrer com a Petrobras devido à experiência que ela tem, principalmente nas plataformas continentais. Qual a sua visão? Olha, esse não é o petróleo, esse segmento não é um jogo de amadores, né? É jogo de gente grande e não é um jogo também de curto prazo. Eu acho que, Chagas, essa não é definitivamente a questão. Tem muito mito com relação ao petróleo. Vamos lembrar que quando nós tivemos as descobertas do pré-sal, qual era a discussão que estava na mesa? Que nós não íamos conseguir tirar daquela profundidade e colocar na superfície um óleo com valor competitivo. Com custo baixo. Com custo competitivo. Hoje é a nossa fonte energética, é o pré-sal, porque todos os outros poços, né, outras fontes dentro do território brasileiro estão em declínio. É o pré-sal e ninguém mais questiona isso. A tecnologia de prospecção em águas profundas, que ela é eminentemente nacional, acho que ela nasce nacional, ela também não é mais. A Shell veio para o Brasil, quando foram descobertas as reservas do pré-sal, pesquisaram, isso aqui é inviável, e passaram um negócio para a Petrobras. A Petrobras, ao longo de décadas, o esforço dos engenheiros da Petrobras, dos pesquisadores, que desenvolveram a tecnologia apropriada em sondas, em prospecção, para poder retirar as reservas a preço competitivo e com segurança. Né? Sim, mas então, ninguém segura uma tecnologia por muito tempo. Então, isso já não é mais segredo para ninguém. Os técnicos estão rodando o mundo inteiro. Isso ninguém mais segura, ninguém segura a onda, né? Sim. A onda vem, ela vai, derruba, leva todo mundo. Então, eu acho que essa não é a questão. Definitivamente, não é o curto prazo que impede, até porque isso é uma operação de longo prazo, não é nem de médio prazo. Não é a reserva de tecnologia, porque ela também não existe mais. O que está faltando no Brasil, esse maldito monopólio, né? Que também nem mais é monopólio. Nem mais tem esse monopólio. Nem é mais monopólio, mas existe um poder monopolista. Não é o monopólio, porque ele já foi quebrado, mas o poder monopolista é muito grande. Mas aí você acredita que seja a política que impede que seja quebrado na prática esse monopólio? O monopólio está quebrado, mas ele não prospera, abrindo o mercado. É a política que está atrapalhando. Põe para leilão, o governo tem que sair. O governo tem que sair. Assim, independentemente, eu não quero fazer uma análise de fatia de tempo. Vamos analisar o filme. Que presidente não tentou atuar na Petrobras?
Não, todos. 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 Então, isso não é brinquedinho. Agora, doutor, isso não é chaveiro de absolutamente ninguém. Dá para entender o seu ponto de vista? Que você fala em torno da competitividade, para evitar o monopólio, os vícios que as estatais carregam, isso eu concordo plenamente. Agora, por outro lado, se você abre para a iniciativa privada completamente, as empresas privadas, principalmente as estrangeiras, elas buscam o quê? O máximo de lucro possível. E o que a Petrobras busca, E a Petrobras, Marco, então, esse é o problema, é exatamente esse. O perfil da Petrobras hoje, que ela está remunerando aqueles acionistas minoritários, muitos deles, boa parte deles, nem são no Brasil. Então. Em detrimento do interesse nacional. Quando a gente fala em interesse nacional, é o preço que o Uber vai pagar no combustível, é o frete do caminhoneiro, é o preço dos hortifrutigranjeiros e assim por diante. Isso que não está acontecendo no Brasil hoje. Então eu não sei se é a questão de você transferir para a iniciativa privada, porque eu acho que ao contrário, a iniciativa privada vai querer manter essa política de preço de paridade com o mercado internacional. Essa questão da paridade é a grande polêmica. Falta uma ação, uma responsabilidade social, vamos dizer assim, de soberania da Petrobras. Não tem que haver, mesmo que você privatize, crie o mercado e tal, que não existe, essa coisa toda, né? Não tem que haver uma fiscalização por parte do Estado, do governo do Estado, porque o governo tem que dizer o seguinte, falar, o brasileiro não pode pagar mais de R$3 por litro de gasolina na bomba. Assunto encerrado. Virem-se. Vamos quebrar, vamos embora, não sei o quê. Vocês vão embora, então vocês vão embora. Eu vou buscar petróleo, vou usar. E por que o etanol não prospera? O etanol era para estar custando R$1, R$1,20. Nesse momento, e eles forçam a barra para você fuzir. Se você quebrar neste momento, embora eu concordo com... Todos os veículos são flex. Eu concordo com o Adalto. O petróleo não é por hoje, é para amanhã. Mas neste momento, de novo, se você quebrar a paridade, vai faltar petróleo no Brasil. Então, nós importamos. Por isso que a história é tão importante, né? E vamos falar de uma história recente. Porque a Dilma fez isso. Exatamente. A Dilma foi lá. Vamos separar a Dilma do movimento de corrupção que teve dentro da Petrobras. Isso. Ok? Não estou nem... Já estava envolvido, não estava? Acho que não é essa a questão. Não quero discutir a política. Até eu quero discutir a política de preço. Não é? Ela foi lá e falou assim, quebrou quebrou a Petrobras. Ela errou na dose, Adalto. Então, mas é veneno... Acho que o problema maior foi o que aconteceu depois. Então, mas olha só. Não, o problema aconteceu durante. Que sucatearam o polo de refinarias brasileiro. Então, mas aí você só vai perceber isso na sequência, com o tempo. Não é? Você foi implodindo a Petrobras, até hoje ela ainda paga uma conta por isso. A minha perplexidade com relação a essa questão é que nós esperamos que a Petrobras, na atual composição que ela tem uma política de Estado. Na realidade, ela tem uma política de mercado. Porque de mercado ela é. Não é? Então, o que nós estamos falando é de um capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, assim, eu acho que, com exceção da China, não é? A Rússia não é exemplo, que exerce um capitalismo de Estado, ninguém quer ir para a Rússia, nem pode, né? Ainda agora bem. Então, hein? Agora então. Mas, e tirando a China, que você não conhece ninguém que tenha dado certo. Não é? Também, se não der certo lá, vai para a forca. Acredito que alguma coisa próximo disso, né? Ou vai para o calabouço. E é muito fechado ali, né? A gente não tem informação do que acontece de verdade. Nós não temos a menor ideia. A gente sabe agora que Xangai está em lockdown, né? Menor ideia. Lockdown era para terminar na quinta-feira, se estendeu até o final de semana, acho que continua, enfim, por conta dos casos elevados de Covid. E deu uma confusão dos infernos, todo mundo no final de semana invadindo o supermercado, padaria, essa coisa toda para comprar os suprimentos, enfim, essas coisas acabam explodindo, mas esses assuntos aí do dia a dia... O que eu coloquei aqui é, nós não podemos pegar a Petrobras, que está na mão de entre aspas, que é o controle acionário, e jogar na mão de novo, da iniciativa privada. Como é que você garante... Não tem que repartir a Petrobras olha, 3, 4 empresas, 5 empresas. 3, 4 ativos, fatia ela e deixa, tipo assim, joga um pedaço de carne dentro de um quarto com um monte de cachorro faminto e vai todo mundo praticar a política do preço. Vai todo mundo praticar a política do preço. Não existe o risco
de formação Cartel? de cartéis. Mas aí o Estado está aí para quê? São pequenas, mas aí que tá. É um pequeno grupo de empresas com capacidade de investimento e operação nesse Então, mercado. Marco, mas o problema é que, por medo disso, o Estado foi perdendo a referência de papel. O Estado deveria ser um conjunto de agências reguladoras, se eu fosse simplificar aqui. E que está sendo abalado agora A com ANA, a PEC. a ANEL, mas que funcionassem. O Estado, claro. então, menor, que punisse, como pune nos Estados Unidos, porque quando pega um executivo numa situação dessa, não é, com as calças, desculpa o termo, arriadas, o cara é preso, tem bens confiscados, é um horror que acontece com a pessoa. Aqui não. Então, como é que nós brigamos por aquilo que nós precisamos? Como nós sabemos que como a gente não confia que isso possa acontecer, que o Estado exerceu o seu papel enquanto agente regulador e fiscalizador, a gente coloca na mão do Estado. Aí quando você vai ver, não é, assim, eu fico imaginando na época da Petrobras, do escândalo que nós voltamos aqui, que não foi o nosso assunto, mas que um gerente da Petrobras, De carreira. um gerente, Devolveu 100 milhões. tenha devolvido Funcionário de carreira, né? 100 milhões. Então, assim, um gerente, não estamos falando de um diretor, um cara do segundo escalão, do primeiro escalão da empresa. Um gerente. Quer dizer, então, quando você tem Ele um Estado... representava um grupo partidário, Óbvio. né? Evidentemente, né? Eu acho que, Agora, assim, o Estado, aonde ele encosta, vai ficando meio cinza, né? Mas aí, Adalto, o que me preocupa, propuseram uma PEC justamente para tirar o poder de regulação e de fiscalização das agências reguladoras. De novo, a política... Aí está o erro. De novo, a política atendendo os interesses eleitorais e expandindo o Estado no que ele não deve atuar. Querem transformar agências reguladoras em órgãos administrativos da União, o que é um erro tremendo. E outro ponto que é muito polêmico e que me cobram muito, Adalto, queria saber a sua opinião. Quando eu falo que a inflação tem problemas externos e externos, muitos dizem, não, a inflação é externa. Na tua visão, a inflação é externa, interna, até que ponto? Não, tem uma nossa conta aqui, né? Não, de Não todo, tem como. Claro. Tem um conjunto, né? Tem um Mas conjunto. Olha como veio o não câmbio. é só externo, Os né? preço não vinham subindo lá fora, mas o nosso câmbio vinha subindo. De quem aqui. que é esse problema? É um problema nosso. O importado está mais caro. A moeda está desvalorizada. Por quê? Um problema nosso. Então, a culpa não é do outro. A culpa é nossa, porque crise, quando vem uma crise internacional, é para todo mundo. A questão é, por que está todo mundo se resolvendo e nós não estamos conseguindo? Sendo que a nossa taxa de juros ainda é a maior do mundo. Voltou, né? Que Voltou, pena, né? voltou. Que pena. Agora, eu só queria fazer uma provocação, que eu acho que nós estamos com uma pauta equivocada. Óbvio que, de novo, é do longo prazo, mas poxa, eu lembro que talvez a primeira vez que eu tenha participado de programas com vocês aqui, talvez... Quantos anos tem isso? Quantos anos tem seu programa? Eu lembro que... Não, aqui são 6 anos e Mas pouco, puxa, mais os 5 anos, mais programa outras anterior. emissoras e tal, rádio e tudo isso aqui. Eu lembro que na época em que o Lula era presidente, né? E tinha a história lá do facilidade de crédito e tal, não sei o quê, né? E a linha branca bombando, aquela coisa toda. Tudo bem, acho que foi um período bom, acho que não dá para negar que o Lula, eu já disse aqui várias vezes, apesar de tudo que aconteceu depois, foi um bom governo, gente que não fazia 2, 3 refeições por dia passou a andar de avião e tal. Só que ele esqueceu de ajustar, né? De fazer um ajuste fiscal, enfim. Eu me lembro que tinha um único economista que participava dos nossos programas, que era crítico daquela questão do crédito para todo lado, então que nós íamos pagar a conta um dia. Quem pagou a conta foi a Dilma, né, Adalto? Então, o economista era ele. É que vem... Olha, quem não fez ajuste fiscal? Fernando Henrique. Quero deixar claro aqui, lá atrás eu votei no Fernando Henrique. E no governo dele, eu falei no governo dele, né, nos programas que tive oportunidade, eu falei, ele não está fazendo ajuste fiscal, que fazia parte da implantação do Plano Real, do Plano de Ação Imediata. Ele aumentou tributos. Um dos pilares era o ajuste fiscal. Então, o longo prazo, ele chega. Quem diria, né? Lá atrás, a gente falando disso, hoje é o longo prazo de alguns anos atrás. E nós estamos com uma política energética equivocada. Então, na realidade, nós temos redução de imposto para carro 1.0. Então, nós temos redução de imposto, nós devíamos estar caminhando para uma outra planta energética que já é totalmente possível. Enquanto nós estamos falando que um carro híbrido
ou um carro totalmente elétrico é algo para a classe A, para a nata da sociedade, ele devia ser a base. Quando você tem a oportunidade de viajar no exterior, eu não consigo ver em Nova York, em qualquer outro lugar, em Paris, não importa onde você vá, você não vê um Uno, você não vê um carro 1.0, ele não existe. Por quê? Porque nós estamos equivocados. Nós ainda estamos voltados para o consumo do petróleo, enquanto o mundo está barateando o carro elétrico. Eu andei de Uber nos Estados Unidos. Eu lembro quando eu peguei o avião de volta, hiper atrasado, me descolei do grupo que eu estava, eu acho que foi em Harvard, eu acho que foi essa universidade, entre tantas que eu visitei, peguei o Uber primeiro, entrei no carro, falei, tem alguma coisa errada? Era um carro elétrico, o carro não fazia barulho. Isso tem muitos anos, não é? Um Uber tinha um carro elétrico. Na Europa você vê muito. Então, né? Isso é comum. Nós estamos equivocados discutindo ali que o cara engata lá uma planta falida. Para reabastecer durante a madrugada lá do carro elétrico. Você vê um monte espalhado pelas ruas, pelas avenidas. E o Adalto tocou num ponto que é importante. A gente nunca se preocupa com o futuro. Até por questões eleitorais, a gente se preocupa com o hoje. O que você falou do governo Fernando Henrique, que teve pontos positivos. Ele, em vez de fazer o ajuste fiscal, ele aumentou a tributação. Uma hora não dava para aumentar mais a tributação e a despesa crescia. E nós estamos nessa situação. A gente não pensa no longo prazo, a gente se pensa no curto prazo. E um dos pontos que eu tenho debatido muito aqui e que me assusta demais é o orçamento federal. O orçamento federal hoje ele não é executado por interesse público no executivo, ele é executado no legislativo. Para atender orçamento secreto, fazer uma ponte que vai do lado de lugar nenhum para o nada, enquanto a gente está deixando de investir em infraestrutura. Caso exemplar é com o Ministério da Educação, que o Ministério da Educação liberou verbas para comprar kits de robótica para escolas que não têm teto, não tem água. Os alunos não têm acesso à água potável, mas tem kit de robótica, por quê? Para atender a empresa do aliado político de um cacique nordestino. E aí tem uma denúncia aí forte contra o ministro-chefe da Casa Civil, né, Ciro Nogueira, e uma verba que acho que foi do estado do Piauí, né, que ele teria enviado, e para a construção de não sei quantas escolas que ninguém sabe onde é, né, nem para que são, enfim. Você falou da questão do IPI, ontem eu estava lendo, né, o IPI zerado e os preços dos carros não abaixam. Então, o mercado está completamente louco, né? Porque um carro que foi comprado há 2 anos atrás de R$100 mil, se você levar ele na concessionária, estão pagando R$100 mil por ele. Não é? Só que aquilo que foi o mesmo modelo de R$100 mil, hoje está custando 150. Com um detalhe, não tem carro. Não é? Então, e nós já vivemos há muitos anos atrás, eu não vou conseguir relembrar o período histórico, onde o carro usado custava mais caro do que o carro novo no Brasil. Chagas talvez lembre disso. Foi em algum momento que o mercado ficou louco. Então o Brasil tem essas peculiaridades. Essas distorções, né? Essas distorções. Então, mas por quê? Por que o carro subiu tanto? Porque não tem carro para entregar, né? E não tem carro para entregar, às vezes ainda reflexos, inclusive, da pandemia. Da pandemia. Ainda reflexo da pandemia, porque o sistema de logístico de distribuição de peças não normalizou. No teu entendimento, Adalto, então a nossa inflação é essencialmente de oferta, não é de demanda, no teu entendimento? Ou tem parte de demanda também? Não, nós temos um conjunto, né? Nós temos estiagem, nós temos combustível, nós temos energia, né? Nós temos câmbio, nós temos guerra, nós temos pandemia. É que tudo isso aconteceu junto. Sempre que nós temos como pauta a inflação, podem perceber ou resgatar da história, da memória, né, dos nossos encontros, nós falamos, olha, o grupo da inflação, o grupo alimentação, o grupo vestuário, o grupo tal, aumentaram mais. Hoje, quando você olha, todos os grupos. Todos. Então, não tem mais qual é o grupo. Aí você fica olhando, você fica extremamente preocupado. O Botorão comentou, você vai no mercado pegar algumas sacolinhas, dá R$300. Se você aumentar um pouquinho mais a sacolinha, dá R$500. Lembrando que com R$500 você fazia uma compra. Do mês folgado. Você enchia o carrinho, hoje você sai com a sacolinha na mão e perplexo.
Quer dizer, como é que de fato está a sociedade? E o posto Ipiranga evaporou, né? Sumiu. Virou um fantasma, né? Vagando. Virou borracharia. Virou borracharia, né? Virou um fantasma, né? Que vagando lá pelo Ministério da Economia, né? Um break e voltamos já. Muito bem, voltamos, sequência aqui do Ponto de Vista, e a ACS, né, Associação Comercial de Santos, vai realizar agora, não sei exatamente que dia, o Adalto vai explicar aqui, um importante seminário internacional de café. O café me parece que, né, vai bem, não é? Curiosamente, eu cheguei a trabalhar no mercado cafeeiro, né, corretor uma época, e vivia ali pela Rua 15, enfim, hoje a Rua 15 está vazia. Entraram as empresas, as exportadoras entraram pelo interior afora, né? Varginha, Porto Seco, aquela situação toda, né? E a nossa Rua 15 aí, Rua do Comércio, esvaziou um pouco, né? Mas o café segue firme, né, Adalto? E o seminário quando é? O Seminário Internacional do Café ele vai acontecer dias 11 e 12 de maio, no Sofitel, Jequitimar. É um evento grandioso. A primeira edição aconteceu em 1972, exatos 50 anos. Está na 23ª edição, ele acontece a cada 2 anos. Né? Por que 23ª? Porque em 2020 acontecia, né? Em maio a pandemia, então ele foi suspenso. E vamos fazer agora o maior seminário da história da ACS. Né? Então, uma grande participação internacional. Quase todos os painelistas são de fora, né? Nós estamos trazendo a Michelle Burns, que é vice-presidente global da Starbucks, vem para o Brasil só para isso, vem aqui. Então, tem um painel das tradings, as 3 maiores tradings de café do mundo, os CEOs das 3 maiores tradings estarão presentes também. Temos um painel de sustentabilidade e inovação, alguns anúncios serão feitos, inclusive na parte de inovação, que está sendo conduzida aí pela Imaflora, o Secafé, né? Junto com o USP, Imaflora tem uma grande notícia para dar, e vai ser dado, né, o experimento vai ser anunciado no Seminário Internacional de Café. São 2 dias, né, o hotel totalmente fechado, mais ou menos 30% dos participantes são estrangeiros, não tem turista nesses dias, né, a associação fechado para o evento. Fecha o evento inteiro, o hotel, todos os espaços do hotel pertencem à associação nesse dia. Nós temos uma comissão que são dos exportadores de café, que eles que constroem a cada 2 anos a pauta, né? E aí nós saímos convidando as pessoas, e é o primeiro evento do café pós-pandemia. É considerado o maior seminário de café do mundo. Na realidade, ele acontece a cada 2 anos porque ele intercala com o da Suíça, então o pessoal da Suíça também vem, os que frequentam, né? O da Suíça também vem para cá. Eles têm características distintas, porque lá está muito no consumo, no café já industrializado, e nós estamos aqui, temos os exportadores, que o Brasil é o maior produtor, maior exportador, né? O maior exportador de café do mundo é nosso associado, inclusive, que é a Cochupé, fica Conheço aqui em Cochupé, Santos. Guarujá. Exatamente. Guarujá, Guaxupé. Isso, eu estive lá, inclusive, em Varginha, Guaxupé, visitando os nossos associados. São cooperativas. Visitou a Cochupé? Visitei a Cochupé é muito bonita. Na minha época era maravilhoso. Hoje deve ter uma coisa espetacular, né? Tecnologia de ponta, enfim, né? Enfim, quem tiver interessado, né, entra aí no nosso site, Seminário Café Santos, ou no da ACS, Ação Comercial de Santos, para entender. De novo, é um evento muito nichado, ele é exclusivo para o café, mas nós estamos trazendo aí muitas experiências para esse evento. Vai ser espetacular. Então nós já temos aí... Pós-pandemia vai ser o melhor de todos. Ele é muito importante. Tá certo, você fala tá que certo. o Boturão, que já trabalhou no segmento, falou o café de fato é uma planta muito resiliente, né? Porque a preciosa rubiácea. você vê que o mundo passa por diversas crises, o Brasil está afetado, inclusive o segmento de café, mas quando você olha o consumo mundial de café, ele não se altera. O que você tem é de onde vem o café em algum momento. Mas 1/3 do café bebido no mundo
É brasileiro. Brasileiro. E assim, tem uma estimativa que de cada 3 xícaras, de 4 que se toma no mundo, tem café brasileiro dentro por conta dos blends. Né? Então, o café, imagina, de cada 3 xícaras, 4 xícaras, o café brasileiro está em 3 no planeta. Então, e esse evento, na realidade, reúne os maiores players de café do Brasil e do mundo num único momento, doutor, dias 11 e 12 de maio. E a participação dos chineses nesse mercado aí? Porque a gente sabe que o mercado consumidor na China está aumentando bastante. Então a tendência é que os chineses vejam uma oportunidade de negócio nesse segmento também. Isso é ótimo. É um mercado que tem para todo mundo. A China está com um movimento muito forte de abertura de cafeterias. Né? O consumo dele é de chá, só que os mais jovens já estão... Então a Starbucks está abrindo não sei quantas lojas por dia. Não é? Tanto, eu coloquei Starbucks como um exemplo, mas isso... cafeterias do mundo inteiro, fora as próprias chinesas. E isso é muito bom, né? Porque você imagina, se todo chinês tomar um café por dia, 1 bilhão e 300 milhões ninguém de mais cafés. do planeta toma café por alguns anos. Por alguns anos. Adalto, já que Só antes de interromper, Chagas, como é que você poderia definir aí, não é, o ex-presidente do Banco Central de Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga? Como assim, vamos dizer assim, um economista liberal, um homem de centro, à direita? Não, é liberal. Um liberal, né? Muito bem. Armínio Fraga, não é, acaba de manifestar apoio, não é, à candidatura de Marcelo Freixo ao governo do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo era do PSOL, né? Foi ao PSB, mas não deixa de ser um candidato, não é? De esquerda. Vamos, como dizer assim... Progressista. Progressista, é um homem de centro-esquerda, né? Era mais esquerda, agora é centro-esquerda, né? Mas as coisas, como mudam, não? Tem dois, curioso, né? o Adalto deve saber, tem 2 considerados liberais que estão sendo chamados de comunista. Um é ele, né? Um é ele, a outra Mônica de Bolle. Mônica de Bolle também, né? Que defendem que o problema do Brasil é a desigualdade. Se não resolver a desigualdade, os dois. Se não resolver a desigualdade... E o nosso saudoso professor José Pascoal Vaz, com quem o Adalto já teve a oportunidade de dividir a bancada aqui algumas vezes. Grandes aqui no embates, Ponto de hein? Vista, alguns embates. Embora você embates. tenha feito aqui, você fez uma vez uma homenagem aqui ao Viva o Pascoal, que foi uma coisa realmente emocionante. Acho que o Santana lembra até desse programa. É verdade, né? O saudoso Pascoal era o maior defensor desse tema, né? Sim, eu tenho um carinho muito grande. Nós nunca sentamos numa bancada ou de TV ou na rádio e concordamos. Nunca concordamos, mas muito amigos. Eu acho que está faltando um pouco disso no Brasil, né? Claro, o fato de eu não concordar, não gostar de um governo ou de outro, de um partido ou de outro, não me torna inimigo dessa pessoa. E o meu grande amigo, Zé Pascoal, partiu e assim foi meu professor, um carinho enorme por ele. E nós tínhamos confronto de ideias, mas com um respeito impressionante. Eu também tenho algumas divergências, mas ele... inclusive, fui assessor dele quando ele foi secretário de Finanças no município. Agora, um ponto que você tocou, a parte do café. O Brasil, inclusive na pandemia, se sustentou muito no agronegócio, exportações de grãos, principalmente soja. E a indústria brasileira, o que aconteceu com ela? E ela tem recuperação? Então, na realidade, parece que o Brasil, ele sai... Vou fazer uma analogia bem tosca aqui, tá? Com uma margem de erro enorme. Mas você tem normalmente uma linha histórica, que você sai do setor primário, você passa pelo setor secundário, que é a indústria, e depois você vai para o setor de serviços, né, onde ele se potencializa, que é o grande segmento. Parece que o Brasil ele sai do primário e pula, porque assim, a industrialização no Brasil ela foi forçada, você teve um Estado muito presente. Eu acho que isso nos roubou a juventude, o crescimento e maturidade do setor industrial. Por isso que quando alguém fala assim, você é a favor do Estado? Eu falo assim, não, com essa intervenção tamanha, Chagas, você falou agora há pouco a questão orçamentária. Não é? O orçamento brasileiro está totalmente comprometido porque o Estado veio crescendo tanto que as despesas obrigatórias consomem tudo.
Então, na realidade, nós pagamos impostos para sustentar o Estado. O que sobra, que é uma pequena parte, ele entrega para a sociedade. Então, o brasileiro se acostumou com o Estado, a tal ponto que quem maltrata, eu idolatro quem me maltrata. Eu não estou falando de governo, Não. eu estou falando Estado. de Estado. Né? Eu estou falando de uma linha de tempo. Então, por isso que eu sou muito a favor da privatização, ela aconteceu tarde. Quando nós vemos as políticas de industrialização, quando você fala assim, por que nós somos um país que sai do grão e o Brasil agora, por exemplo, o café, um grande exportador de café? Bom, primeiro que você não pode perder essa oportunidade. Se o Brasil tem um potencial de produção, ele não tem que se diminuir por conta disso. Ele é o maior produtor. Agora, a história de ser o fazendão do mundo aí? Então, mas cadê a cadeia de produção? Não é culpa da indústria do café. Não, claro que Você não. tem um gap. Não é? A Alemanha exporta café processado. Sem plantar um grão. Sem plantar não tem um pé de café. É. Então a culpa é... Não, a culpa não. A indústria do café, ela é exemplo mundial. A indústria, o segmento do café é exemplo mundial. O Brasil, inclusive, no seminário, nós não estamos discutindo somente o que vai ser a produção futura. Nós estamos discutindo tecnologia, inovação, sustentabilidade, que, inclusive, é um exemplo para o agronegócio brasileiro. Agora, cadê a indústria de processamento? Horas. Cadê a indústria automobilística? Cadê a indústria de software? Você não acha que isso aí... Cadê a indústria de bens duráveis? É uma parte da responsabilidade do... Cadê a indústria em Cubatão, que se falava tanto, Cubatão como produtor de bens semi-elaborados, e teria a indústria automobilística, liquidificador, linha branca, tantos outros produtos que se utilizava do aço numa planta industrial fantástica, que era a então Cosipa, que uma produção muito relevante com um porto. Né? Quantas siderúrgicas pelo mundo tem um porto que é dela? Né? Então, assim, por que não veio? É culpa da coisa? Não, é culpa de uma política. Então, isso que eu ia perguntar, Adalto, você acha que isso aí é uma parcela grande de responsabilidade do Estado, do poder público, de acabou incentivando uma parcela específica da atividade produtiva em detrimento de outras, e também uma parcela significativa também dos empresários que se acostumaram de se o meu negócio der errado, o governo vem, me ajuda e fecha a minha conta com isenção, com financiamento camarada, com amortização e assim por diante. Eu acho que isso pode acontecer, mas ninguém é motivado por conta disso. Acabou, né? Eu acho que acabou assim, deixando de investir em tecnologia, por exemplo. Eu acho que assim, hoje, quando o Brasil acorda para a indústria, ela não é mais necessária, porque aonde é produzido um produto é pouco indiferente. Tanto que o conceito de made in qualquer coisa não faz o menor sentido. Nós não fazemos ideia de onde veio essa caneca aqui, do Edgar Buturão, está aqui, ó. Não fazemos ideia de onde ela veio. E não faz a menor diferença. Por quê? Porque hoje a logística resolve tudo isso. Só que nós temos uma população que é crescente, que, aliás, historicamente não está nem preparada para o segmento industrial, o que é muito mais triste ainda. Então você tem um conjunto de tantas culpas que hoje você não consegue mais dizer um culpado. Né? Vamos lembrar que algumas indústrias fugiram de algumas regiões por não encontrar mão de obra qualificada. Ou quem tinha mão de obra qualificada era tudo gente de fora. Mesmo que brasileiros vinham de outras regiões. Adalto, nós saímos do setor primário para o terciário sem o país ter se desenvolvido, foi isso? É que existe uma diferença muito grande entre crescimento e desenvolvimento. Claro. Isso. É perfeitamente possível crescer sem se desenvolver. Aconteceu isso aqui? Aconteceu isso numa faixa histórica muito importante, que eu vou dizer que são os anos 60, 70, 80, 90. Aí nós somos jogados no século XXI. Só que nos foi tirado uma parte muito importante de desenvolvimento que nós deveríamos ter caminhado com as nossas pernas. Só que nós estávamos discutindo o Estado, o Estado, o Estado. Olha que Estado nós estamos. Adalto, prazer receber você sempre aqui. Espero que volte mais vezes para a gente debater aqui a região, o Estado, falar mais
Associação Comercial. Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor. Obrigado ao Chagas, sempre participando com a gente. Santana diariamente conosco. Ponto de Vista, você sabe, 1h30 ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV. Reprise 00:30. Tchau, valeu. Obrigado, gente.